Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Aprendendo Medicina Intensiva. E o tema de hoje foi muito comentado nas últimas semanas. Bombou, Trend Topics. Não vou falar do Neymar, nem vou falar do submarino que explodiu, não é nada disso. Vou falar da febre maculosa brasileira. Então, vamos falar de forma resumida. Eu quero uma aula de 1h30. Para com isso, para de graça, 1h30. Vai ler no livro, vamos lá. Tudo que você precisa saber, em pouco tempo, liga só. O número de casos de febre maculosa só tem aumentado, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e até mesmo no norte do Rio de Janeiro. Dentre as ricketsioses conhecidas, a febre maculosa brasileira, assim como a febre maculosa das montanhas rochosas, lembra, lá dos Estados Unidos, é uma doença causada pelo Rickettsia ricketts, uma das doenças mais letais e infecciosas que existe. Calma, há uma ampla gama de manifestações. O paciente pode desenvolver uma forma leve assintomática, mas o indivíduo que manifesta a forma grave tem grande chance de morrer. A febre maculosa brasileira é transmitida pelo carrapato e se caracteriza por ser uma doença febril aguda exantemática, fazendo um diagnóstico diferencial com uma série de outras afecções: dengue, enterovirose, mononucleose, doença de Lyme, sífilis, rubéola, sarampo. As manifestações clínicas são variáveis. Nas formas leves é aquela tríade clássica: febre, cefaleia e exantema. Nas formas mais graves, aí isso é o limite. A gente tem que lembrar que a ricketsiose, a febre maculosa, é caracterizada por uma lesão endotelial. Então, ela pode fazer estrago em tudo quanto é canto. O paciente pode evoluir com insuficiência respiratória, SARA, síndrome hemorrágica, insuficiência renal, choque, hipotensão, até sintomas neurológicos, como meningocefalite, podem ocorrer. Tá bom. Mas eu quero saber na prática, lá no plantão, na emergência CTI, quando é que eu tenho que pensar em febre maculosa? Então, anota aí. Você tem que pensar em febre maculosa brasileira quando você está diante de um indivíduo que tem um quadro febril agudo, associado a cefaleia, mialgia, e um dos 4 critérios a seguir. 1. História de picada de carrapato. 2. Contato com animais silvestres. 3. Tenha frequentado nos últimos 15 dias a área com relato de caso de febre maculosa. E 4. Manifestações exantemáticas, principalmente entre o 2º e o 5º dia, ou manifestações hemorrágicas. Tá, tudo bem, entendi. Mas toda hora tá falando de exantema. Como é que é esse exantema? Ele costuma ser máculo-papular, se iniciando em áreas de punhos e tornozelos. Começa então uma disseminação centrípeta. Pode acometer palmas e plantas. E numa fase mais avançada, ele se torna petequial difuso. Quando muito grave, pode haver confluências das lesões e verdadeiras sufusões hemorrágicas. Saquei, estou entendendo, já sei mais ou menos como funciona essa doença, mas agora eu quero saber o seguinte: o diagnóstico, como é que eu faço? O diagnóstico é um desafio, não é fácil diagnosticar a febre maculosa. Existem diversas técnicas sorológicas, exame direto, culturas, PCR, mas na prática, o exame que é recomendado como padrão ouro pela OMS é a imunofluorescência indireta. A técnica se caracteriza pela detecção de anticorpos IgM e IgG. Só que tem uma questão: os anticorpos IgM não são de tão fácil detecção, então você acaba tendo que fazer sorologia pareada. Você tem que fazer imunofluorescência direta, a princípio, a partir do 7º dia, e depois repetir com 3 semanas de doença. Você tem que fazer pareada e ver se os títulos se elevam. Então, se você desconfiou de febre maculosa, você colhe o material e você já inicia o tratamento, que é a doxiciclina, 100 mg oral ou venoso, de 12 em 12 horas. Você mantém até pelo menos 3 dias após o indivíduo parar de fazer febre. Você vai ter que contactar a CCH do hospital, porque não é um exame fácil de fazer. Geralmente não faz no hospital, você tem que mandar para fora, para alguma rede vinculada do SUS, pegar esse sangue, enviar e iniciar o tratamento de forma empírica.